Olá, bom dia a todos meus irmãos e a paz do Senhor. Hoje eu venho com a devocional do dia, que se encontra no livro de Salmos, Salmos 34, e o versículo 9, que diz assim: Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Aqui está dizendo que todos os santos, todos aqueles que servem a Cristo, todos aqueles que vivem para Jesus Cristo, todos esses devem temer a Deus. E o que é temer? Temer é obedecer a sua palavra, é obedecer os seus mandamentos, é viver conforme a palavra, conforme aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, escrito aqui na Bíblia. Então, isso é temer a Deus. Todos aqueles que vivem para Deus, que receberam Jesus como seu Salvador, devem ter temor do Senhor em seu coração. Temor é respeitar a Deus, é viver para Ele em obediência, viver para Ele em espírito e em verdade. E aqui fala que nada vai faltar aos que o temem, nada falta para todos aqueles que vivem em obediência à palavra de Deus, que vivem com fé, obediente e sendo sempre fiel a Deus. Nada falta para todas essas pessoas e realmente não falta. Eu vivo para Deus, eu sirvo a Ele e Ele supre todas as minhas necessidades e as necessidades da minha família. Ele está sempre cuidando de tudo. Então, isso é uma promessa que Deus nos faz e Ele cumpre. Realmente Ele cumpre, pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é igual a nós. Nós, seres humanos, às vezes prometemos as coisas e não cumprimos. Nós falhamos. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós somos errantes. A gente às vezes fala uma coisa hoje, diz que vai fazer. Quando chega no dia, a gente acaba não fazendo. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós vivemos num corpo falho e cheio de defeitos. Deus nos fez perfeito, nos fez a sua imagem, a sua semelhança, nos fez um corpo glorioso, mas por causa do pecado, nosso corpo foi transformado, né? E nós passamos do corpo glorioso para o corpo da carne, que aí é o pecado. Foi o pecado que entrou em nossas vidas por causa da desobediência. Adão e Eva não foram tementes a Deus, como a palavra que fala, né? Que nós devemos ser tementes a Deus, devemos ser obedientes à sua palavra, devemos viver conforme a sua palavra. Infelizmente, Adão e Eva não foram fiéis e obedientes a Deus. Eles preferiram ouvir o engano, eles preferiram ouvir o erro, eles preferiram ir por promessas falsas, mentirosas da serpente. O diabo se transformou na serpente para poder enganar Eva, e Eva acabou sendo iludida e enganada por ele. Então, Adão também foi enganado e iludido por Eva, né? Assim como ela foi enganada, Adão também foi. E por conta disso, o pecado entrou no mundo. Eles viviam em total comunhão com Deus. Eles eram amigos de Deus, viviam lado a lado com Deus. Deus todos os dias visitava eles dois no paraíso e conversava com eles. Mas como Deus é santo, 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 Ele não pode habitar no meio do pecado. Então, Adão e Eva se afastaram de Deus. Não foi Deus que se afastou deles. Foi eles que se afastaram de Deus, porque eles ficaram tão envergonhados, eles ficaram tão tristes com o que fizeram, que acabaram se afastando de Deus. O pecado nos afasta de Deus. É isso que nos afasta de Deus, é o pecado. Quanto mais nós pecamos, quanto mais andamos no erro, mais afastados de Deus nós vamos estar, porque é o pecado que vai nos levando cada vez mais para longe de Deus. Deus está sempre ali.
disposto, esperando você voltar para Ele, esperando você reconhecer que precisa dEle, que precisa de um Deus para cuidar da sua vida e para guiar os seus passos. Deus está sempre ali, disposto a perdoar os seus pecados. Não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu. Deus só quer que você reconheça e peça perdão. Reconheça que é pecador, reconheça que é falho e que sem Deus você não é nada e você não faz nada e não tem como viver com Ele, porque uma vida sem Deus não é vida. A vida com Deus, sem Deus é morte eterna, é morte espiritual aqui na terra e é morte eterna para todo sempre, porque na eternidade a vida é Jesus. Se nós queremos ter vida eterna, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ter o temor, como a palavra de Deus aqui disse. Temei ao Senhor. Nós precisamos ter o temor de Deus em nossos corações. Nós precisamos ter esse respeito ao nosso Altíssimo, ao nosso Mestre, nosso Criador, pois foi Ele quem nos criou. Nós dependemos dEle. Nós muitas vezes vivemos a vida aí pensando que que Deus não está vendo nada do que está acontecendo, que Deus não está vendo as coisas que nós fazemos, mas Ele está atento a tudo. Ele está vendo tudo o que está acontecendo no mundo. Deus tem um mundo na palma das suas mãos, Ele tem o controle de tudo. Então, que a gente passe a temer a Deus, passe a obedecer a sua palavra. O segredo é a obediência. É a obediência, obedecer ao nosso Deus. É melhor do que sacrificar, é melhor do que fazer coisas erradas para depois estar lá pedindo a Deus, Senhor, perdoa, Senhor, porque eu fiz isso, e carregar o peso da culpa em suas costas. Mas mesmo assim, se você errar, como eu já falei, Deus está disposto a perdoar, pois não existe um justo sequer aqui na terra. A palavra de Deus diz, não existe um só justo, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a partir do momento que a gente permite que Deus entre em nossas vidas, a gente pede a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, entra na minha vida, Pai, perdoa os meus pecados, me transforma, me faz uma nova criatura na Tua presença, me faz uma nova pessoa. Ele muda a nossa vida. A gente precisa orar a Ele com o coração sincero, com o coração voltado para Ele, com o coração que vá se derramar na presença dEle. Deus atende o nosso clamor, basta a gente buscá-lo de todo o nosso coração. E Deus tem prazer em ouvir a oração dos seus santos. Aqui fala dos santos, os santos têm que temer a Deus. Santos são todos aqueles que vivem para Deus. Santos são as pessoas que se separam do pecado. Isso são pessoas que são consideradas santas. Nós que não queremos viver mais o erro do mundo. Nós que não queremos viver mais na conformidade do mundo, pois o mundo só quer nos trazer coisas ruins. O mundo só quer nos trazer coisas erradas, nos ensinar o que é errado. A gente vê aí no mundo. O mundo só ensina o que não presta, só ensina os filhos a desobedecerem os pais se voltarem contra os filhos, só ensina a prostituição, pois para eles é normal trair, para eles é normal mentir, para eles é normal um jovem já ter relação sexual com sua namorada com seu namorado. Então o mundo só ensina o que não presta. O mundo não tem compromisso com Deus, porque a palavra de Deus diz, o mundo jaz do maligno. O maligno que está dominando o mundo, o maligno quem dita as coisas do mundo, é moda, é música, é tudo o inimigo quem domina. E a gente vê que nas músicas hoje em dia está terrível, as músicas só falam de traições, só falam de sofrimento, só fala de pornografia, muitas músicas aí falam disso. As novelas também ensinam só essas coisas. Então, é isso que o mundo quer, é isso que o inimigo quer. Ele quer guiar as pessoas
nos seus caminhos, e as pessoas vão vendo aquilo, vão sendo doutrinadas, vão sendo ensinadas por esse caminho, porque não procuram, não buscam a Deus. Eu já fui do mundo, eu já vivi todas essas coisas. Eu vivia iludida com essas coisas do mundo. Eu imaginava que eu podia viver da forma que eu quisesse, mas Deus iria estar sempre ali comigo. Eu achava que eu era salva, que eu iria para o céu, simplesmente por não matar e nem roubar, porque a gente acha que pecado só é matar e roubar, e não é. A Bíblia classifica os pecados, a Bíblia fala dos pecados. Pecar é mentir, pecar é difamar o próximo, pecar é roubar, matar, como eu já falei aqui, é adulterar. Adulterar é você trair o seu cônjuge, trair sua namorada, trair seu esposo, enfim. Isso tudo é pecado. É você desejar o mal ao próximo, é você ter ódio no coração contra alguma pessoa. Isso aí, quando você já tem ódio no coração, você já está matando a outra pessoa. O próprio Jesus fala em uma de suas passagens que ter ódio no coração já é como se você estivesse matando outra pessoa, porque você tem tanto ódio, que você se torna uma pessoa amarga. Você deixa a amargura dentro do seu coração, e nós não podemos deixar isso acontecer. Mas a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, que a gente se volta para Deus, nós passamos das trevas para a luz. Nós saímos desse mundo das trevas, onde tudo pode, onde se pode fazer tudo, que nada vai acontecer, mas é mentira, porque lá na frente tudo vai ter a consequência. Quem erra, quem faz o que é errado, lá na frente vai pagar as consequências do seu erro. É aquela famosa frase: tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, que a gente plante coisas boas, faça sempre o que é certo, vivamos, que a gente possa viver sempre temendo a Deus, que é obedecer a sua palavra, viver com justiça e com verdade. Então, que a gente se afaste das coisas do mundo e se volte para Deus. Então, a partir do momento que a gente reconhece que precisa de Jesus, que precisa de um Deus para a nossa vida, os nossos olhos são abertos. Deus tira aquela escuridão que tem nos nossos olhos, e a gente não enxerga os erros, não enxerga o pecado. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós buscamos conhecer a Deus e a sua vontade, mais os nossos olhos vão sendo abertos, mais os nossos olhos vão enxergando o que realmente é a verdade, o que realmente agrada a Deus, o que realmente Deus quer de nós. Nós passamos a enxergar erros que a gente fazia, que a gente achava que não era errado, e a gente passa a enxergar. É como aquela coisa que fala, né? Quando falta energia, principalmente à noite, que de dia tem a claridade. Dentro de casa a gente não consegue enxergar nada de sujo, de nada, a gente não consegue enxergar a sujeira. Mas quando volta a luz, nós passamos a enxergar a sujeira. Quando a claridade do dia bate, nós começamos a enxergar cada sujeirinha. Bem assim é na nossa vida. Quando nós estamos no mundo, quando nós estamos nas trevas, na escuridão, nós não enxergamos esses erros. Eu não achava que nada disso era errado. Eu não achava que essas coisas eram erradas. Mas a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, que eu me converti, que Jesus abriu meus olhos, eu passei a enxergar que tudo isso era errado, que Deus tem um plano para cada um de nós, e o plano dele é a salvação, que ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida com ele. Hoje aí no mundo, principalmente a Igreja Católica comemora esse dia, né? Que hoje é comemorada a Sexta-feira Santa. E foi nesse dia que Jesus morreu naquela cruz. Ele foi capturado pelos romanos, foi morto, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, que foi no domingo, que é o famoso domingo de Páscoa. Hoje é a Sexta-feira Santa que falam, né? Então, Jesus morreu, ressuscitou,
tudo isso por amor a nós. A missão de Jesus foi essa. Foi entregar a sua vida por mim e por você. Foi entregar a sua vida pela humanidade. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu único filho. O único filho de Deus é Jesus. Ele entregou Jesus para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter o direito de ser chamados filhos de Deus. E no capítulo de João 1,12 fala que todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador passam a ser chamados filhos de Deus. Antes eu também achava que eu era filha de Deus. Antes eu achava que eu era filha dele, mas não. Filhos de Deus só são aqueles que o recebem como seu Salvador, como seu Senhor e Salvador da sua vida. Porque eu imaginava, se Deus criou tudo, eu sou filha de Deus. Mas não, nós somos criaturas, tudo é criatura de Deus, pois é criação dele. Ele quem criou tudo, criou os animais, os peixes, o mar, as estrelas, tudo que existe foi Deus que criou. E o ser humano ele criou no último dia. Era para todos serem filhos de Deus, realmente, pois ele quem criou o primeiro homem, a primeira mulher, que foi Adão e Eva. Mas a partir do momento que eles pecaram, nós somos destituídos da glória de Deus. Era para a gente viver em paz, em alegria com Deus até hoje. Mas por causa disso, por causa da desobediência, eles não tiveram temor a Deus, né? Nós passamos da morte para a vida, nós passamos da vida para a morte, né? Nós fomos experimentar o pecado e nascemos no pecado. Nós nascemos num mundo cheio de pecados, cheios de horror. É só a gente ver o que acontece no mundo. São coisas absurdas que a gente fica sem acreditar. O tamanho da maldade do ser humano, o tamanho da maldade do inimigo que usa as pessoas, porque não são as pessoas são guiadas. São usadas pelo inimigo porque dão brechas para ele. As pessoas dão brecha para o inimigo atuar em suas vidas. Ele não faz as coisas só, ele precisa das pessoas para agir. Então as pessoas dão uma pequena brechazinha e ele entra. As pessoas dizem, mas uma besteirinha de nada dessa aconteceu tudo isso. Mas foi o que aconteceu com Adão e Eva. Por causa de uma pequena besteira, como a gente pode falar assim, né? Que ela desobedeceu a Deus e comeu um fruto, um simples fruto, foi que o pecado entrou no mundo, foi que tudo de ruim acontece hoje em dia. Porque se ela fosse fiel, se naquela hora ela tivesse lembrado de Deus, tivesse lembrado que Deus falou para ela que se ela comesse aquele fruto, ela iria morrer, ela e Adão e Eva iriam morrer, ela não teria comido. Se ela tivesse acreditado em Deus, não tivesse acreditado na mentira da serpente, se eles não tivessem acreditado nas falácias, nas falsas promessas da serpente, porque a serpente prometeu, falou para eles que eles não iriam morrer. E eles achavam que eles iam morrer ali, né? Comeu, morreu, mas não foi morte eterna. Foi a separação de Deus. Foi porque o pecado entrou no mundo, eles foram separados de Deus. Então a gente às vezes acredita muito nisso. Não, eu só vou fazer isso, é uma besteirinha de nada, não vai acontecer, mas vai. Lá na frente depois você vai pagar um preço muito alto por conta de um pecado, que às vezes a gente achou que não era nada, mas vai ter uma grande consequência. Mas Deus, com seu infinito amor, Ele perdoa qualquer pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. O único pecado que a Bíblia fala que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É negar totalmente que Deus existe, é negar totalmente que Jesus existe, é negar que Jesus veio para salvar,
que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar, é não querer saber de Deus, é dizer, não, eu não preciso de Deus, eu tenho a minha vida tranquila, eu vivo tranquilamente. Às vezes o diabo engana as pessoas, e engana muito. Ele deixa as pessoas viverem ali na sua conformidade, vivendo a vida tranquila, tendo dinheiro, tendo fama, tendo uma vida de regalias. Então ele deixa as pessoas ali presas naquele mundinho, achando que elas estão fazendo certo, e elas acham, não, eu tenho a minha vida tranquila, eu não preciso de Jesus na minha vida. Eu não preciso de Jesus cuidar de mim. Eu não preciso, pois eu mesmo cuido, eu mesmo sei fazer as minhas coisas. E as pessoas se enganam com isso. As pessoas se enganam muito, porque isso é o diabo querendo que elas não reconheçam Jesus como seu Salvador. O diabo coloca na mente delas que não precisam de Jesus. Eu vejo muita gente falando que tem fé em Deus. Eu tenho fé em Deus, e isso basta. E não é assim. Fé em Deus, acreditar em Deus, até o diabo acredita. Tanto que ele acredita que ele vai para o inferno. E ele sabe o final dele. E ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Ele é um enganador. Ele coloca essa ideia na mente das pessoas para que as pessoas não se voltem para Jesus, para que as pessoas não reconheçam Jesus e não tenham temor a Deus. O diabo engana, até diz que não existe um inferno. Engana, diz até que ele não existe. Muitas vezes, muita gente diz que o inferno não existe, que o diabo não existe. Mas isso é tudo mentira, pois a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele vive enganando as pessoas. Ele vive levando as pessoas para o precipício todos os dias, enganando elas, dizendo que elas podem fazer tudo o que elas quiserem, que nada vai acontecer. E isso é mentira. A gente vê aí a consequência de muitos erros que a gente faz, que as pessoas fazem, e elas vão colher. E o principal, se não se arrepender, colherão na vida eterna, que é a morte eterna, que é a separação total de Deus. Então não se deixem enganar pelo inimigo. Jesus está aqui às portas, ele bate todos os dias na porta do seu coração, querendo entrar no seu coração, querendo entrar na sua vida para fazer morada, pois ele quer te salvar. Ele quer te levar para o céu com ele quando você morreu, quando ele vir nos arrebatar. Ele quer que você vá morar com ele, pois Deus não fez o homem para viver separado dele. Ele não fez, foi o pecado que nos separou de Deus. Mas quando nós reconhecemos que Deus morreu por nós, quando reconhecemos que ele fez todo aquele sacrifício, que a sua missão foi essa, foi vir aqui na terra, nascer de uma mulher, de uma virgem, pregar o evangelho para todos, curar, salvar e morrer naquela cruz para nos salvar, pois para a gente ter o direito à salvação precisaria de um sacrifício desse. Jesus era o único homem puro, digno, que não pecava. Jesus foi o único homem digno que podia fazer esse sacrifício por nós. Foi somente Jesus, só era ele que podia fazer isso. Então ele fez, ele não negou a Deus, ele viveu aqui sendo sempre obediente e temente, como a palavra aqui a palavra diz. Ele sempre foi temente a Deus, ele foi um santo de Deus, e ele né? E foi sempre temente a Deus, ele não negou a Deus, ele não negou a sua missão, ele não negou o seu chamado aqui para a terra, para morrer por nós. Ele foi sempre fiel e obediente a Deus, até na hora da crucificação ele foi fiel e temente a Deus, como Isaías fala, ele morreu como cordeiro mudo. Tudo isso para que nós pudéssemos ter vida hoje com ele. Então a todos aqueles que o receberem terão vida eterna, viverão para ele. Deus perdoa os seus pecados, Deus limpa os seus pecados, ele limpa a impureza do seu coração, ele arranca toda a mágoa do seu coração, pois só ele tem esse poder, nós não temos. Às vezes a gente quer mudar por nossas próprias forças, mas a gente não consegue.
Mas quando a gente coloca Deus em nosso coração, em nosso caminho, e pede para Ele vir fazer morada, e pede para Ele transformar o nosso coração, Ele transforma. Deus, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida, basta a gente clamar a Ele, basta a gente se voltar para Ele e orar a Ele com o coração sincero. Você já pode ter feito os piores pecados do mundo, mas se você se arrepender e pedir perdão, Ele perdoa. Ele perdoa todos os pecados, como eu já falei aqui. Ele só não perdoa quem nega a Jesus. Aquelas pessoas que querem viver as suas vidas e não lembram de Deus e não querem saber de Jesus. Não, eu não quero Jesus, não. A minha vida já está muito boa. Para mim, basta só ter fé em Deus. Eu tenho fé em Deus e pronto. E não é assim. Você dizer que não quer Jesus, você está negando a Deus, porque Jesus é o próprio Deus. Jesus é a própria verdade, Jesus é o próprio caminho. Você negar Jesus, você vai estar negando a sua salvação. Você negar Jesus, você vai estar negando que a sua morada lá no céu. Antes eu não conhecia Jesus. Eu via Jesus naquelas encenações de Paixão de Cristo. Eu amava assistir. Toda sexta-feira santa eu assistia. Todas as tardes. Eu amava assistir, mas eu não entendia o porquê daquilo. Eu não entendia. Até que um dia o Senhor Deus colocou uma mulher, uma missionária em minha vida. Nós estudávamos juntas, nos conhecemos na escola. E ela começou a falar de Jesus para mim. Toda oportunidade que tinha, ela falava de Jesus para mim. Aí teve um momento que eu não aguentei, eu não suportei mais viver longe de Jesus. Eu quis Jesus para minha vida, porque quando eu descobri, meus olhos foram abertos naquela hora que ela falou que Jesus morreu naquela cruz. Ele morreu naquela cruz para me salvar. Quando ele estava naquela cruz, ele estava vendo aquele momento que ela estava lá pregando para mim, falando dele, falando do amor dele para mim. Quando ela falou isso, aquilo entrou no meu coração e eu fiquei um tempo pensando nisso. Foi quando meus olhos se abriram e depois, com um tempo depois, demorou um pouco, eu não aguentei e fui para Jesus. Eu pedi para Jesus me perdoar, eu pedi para Jesus fazer morada em minha vida e graças a Deus já tem 14 anos que eu aceitei a Cristo e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. A melhor coisa, pois a melhor coisa que a gente faz é receber em nossas vidas, é pedir para Ele fazer morada e pedir perdão, e Ele perdoa, e Ele limpa os nossos pecados, e Ele nos coloca das trevas para a luz, Ele nos tira da escuridão e nos faz enxergar a verdade, o caminho que é Ele. Então devemos viver sempre tementes a Deus, obedecendo a Ele, obedecendo a sua palavra, e Ele te ama. Se você está ouvindo esse vídeo, que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Eu creio que isso aqui não é à toa, que esse canal não é à toa, pois a palavra de Deus não volta vazia. A palavra aqui de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Quando nós lançamos a semente, quando nós lançamos a palavra, ela vai cair numa terra boa, ela vai cair num coração bom, que está precisando de Deus, que está precisando ser liberto. Só está precisando ouvir a palavra de Deus e abrir o coração para Deus fazer morada. Então, se você é essa pessoa, se você ainda não teve um encontro com Jesus, se volte para Ele. Ele está esperando, Ele quer salvar todos, Ele quer salvar como Ele me salvou, Ele quer salvar você também. Ele quer te chamar de filha, de filho. Ele quer que você venha morar com Ele eternamente. Ele quer que no dia do grande banquete celestial você esteja lá sentado com Ele para Ele servir aquele grande banquete, as bodas do Cordeiro. Deus vai preparar uma grande ceia, uma grande festa para todos aqueles que viveram tementes a Ele, para todos os santos dele que foram fiéis e obedientes aqui na terra, que suportaram as tribulações, que suportaram as dores ali, dizendo que Deus é Deus, que Deus é fiel e que Ele cuida e protege os seus sempre e livra de todo o mal. Então, se você é essa pessoa, se volte para Cristo,
Venha que Ele te ama, Ele quer te salvar. Não importa se você está afastado de Deus, se você andou nos caminhos com eles e de certa forma se desviou do caminho, porque acontece muito das pessoas se desviarem dos caminhos do Senhor. Volta para casa. O Pai te espera, volta correndo, Ele te ama, Ele quer somente que você reconheça que precisa dEle. Volta para Deus, se arrependa dos seus pecados, não se afaste de Deus por causa dos seus pecados, não se afaste, quanto mais você se afasta, é pior, quanto mais você se afasta, o pecado vai tomando conta de você. Se volte para Deus, porque nós só temos força nele. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos justifica. Então a gente tem que se voltar para Ele cada vez mais. Se errou, você diz: não, Deus, eu estou aqui, eu estou pedindo perdão, eu quero que você me perdoe, eu me arrependo de todo o coração. Que Deus perdoa. Deus não resiste a um coração contrito, um coração quebrantado, um coração sincero, um coração que reconheça que precisa dele para a sua vida. Então que você se volte para Ele, peça perdão, que Deus está de braços abertos te esperando, pois Ele te ama e Ele quer te salvar e Ele quer fazer morada em seu coração. Então que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida seja repleta das bênçãos do Senhor. E que essa palavra tenha alcançado a sua vida, o seu coração, abraçado a sua alma, pois a palavra de Deus é poder nas nossas vidas. Quando a gente pede para Deus entrar na nossa vida, a palavra dele entra e ela vem com grande força e poder, como ela me libertou. Libertou a muitos dos meus irmãos que estão hoje aí, vai libertar você também. Basta você querer, você dar espaço, você abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Então que você tenha um excelente dia, um feriado abençoado, um feriado que você possa lembrar do amor de Jesus por você, que você possa lembrar do amor de Jesus pela sua vida, pela sua alma, pois a sua alma é muito valiosa para Deus. E quando você entrega a sua vida a Cristo no céu, Ele faz uma grande festa. A única coisa que Deus fala de festa no céu é quando uma alma se arrepende. Os anjos fazem festa, cantam louvores a Deus, porque o principal de tudo é a nossa alma. É a nossa alma que vai viver com Ele eternamente. Então que você se volte para Cristo, peça perdão dos seus pecados, viva para Ele, pois Ele te ama muito. Ele quer fazer uma festa lá no céu, quando você reconhecer que precisa dele. Ele quer fazer uma festa no céu, quando você reconhecer que o mundo jaz do maligno e que o mundo precisa de Deus e que o mundo necessita de Deus. O que acontece no mundo todo é o inimigo que faz e o mundo realmente precisa de Deus. E nós só teremos paz, só teremos alegria, só teremos gozo, só teremos vida abundante quando estivermos com o Senhor na glória, pois aqui o inimigo sempre vai fazer de tudo para nos atingir, né? Mas com Deus nós somos mais fortes. Com Deus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pois a palavra dele diz que nós somos mais que vencedores, pois ele já venceu a morte. O Jesus já venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte por nós. Então nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que morreu por nós, que entregou a sua vida por nós. Então vivamos e prossigamos em conhecer a Deus e ser tementes a Ele, nós os santos de Deus. Amém? Que você tenha um excelente dia.